e eu trabalhava com irradiação de veneno e com a serpente bota de jararaca, que não existe aqui no Nordeste. Então, a minha experiência era com irradiação, era com bioquímica de veneno. Eu te conhecia da biologia dos animais, o básico, para quem quer entender o que está fazendo, mas não sabia identificar um animal, não sabia na teoria, né? Tem forceto loreal, é biperídeo, mas não sabia na prática fazer isso. E aí, eu coloquei assim, que a primeira fase da parceria, gente, em Pernambuco e na Bahia, foi em 1993, e um ano depois, eu fui contratada pela Universidade Federal de Pernambuco, fiquei inicialmente como pesquisadora recém-doutor lá, e logo que eu inaugurei o laboratório, entrei lá inicialmente no departamento de biofísica, porque era doutor em tecnologia nuclear, nós já começamos a trabalhar com a UFBA, né? Nesse momento, por quê? Porque eu não queria estar em Pernambuco trabalhando com um animal que não tem em Pernambuco, né? Já que eu estava me mudando para aquele estado, eu queria contribuir para aquele conhecimento que seria relevante para o estado. Então, nessa época, elas extraíam o veneno, me mandavam e a gente começou um namoro, assim. Elas me ensinavam um pouquinho de biologia, ensinavam um pouquinho de veneno, né? Rejane foi lá para Pernambuco, foi treinado um pouco por mim, e a gente começou então em 93, quando eu comecei o laboratório, eu já comecei com uma grande influência aqui do Laboratório de Animais Resistentes na Bahia. Então, o animal que a gente começou a trabalhar, e por isso eu escolhi para a gente falar de eritromelas, que é um animal que não é tão comum aqui na Bahia, mas é que é muito comum no Nordeste. Em Pernambuco, provavelmente 90 e tantos por cento dos acidentes por jararaca são por eritromelas. Na verdade, em 15 anos que eu atuo ali, eu só vi, entre as muitas animais que eu já vi, só vi uma vez uma neovide e 2 vezes leucopus. Todos os outros animais que chegaram no laboratório que a gente coletou sempre foi eritromelas, né? Isso acontece também no Ceará, no Rio Grande do Norte. Ele é um animal importante e aqui provavelmente ele causa acidente na caatinga. Então, eritromelas tem essa distribuição aqui. Ela é muito dita como endêmica da caatinga, mas na verdade eu também já achei porções de mata junto, e na mesma área de Leucurus, em Pernambuco, também tem eritromelas, né? Mas é um animal assim, pode passando rapidinho, né? Que tem uma atividade noturna, se alimenta não só de roedores, se alimenta quando jovem, de anfíbios, de lagartos, tem uma estratégia de defesa que ela é muito irritada, ela bate a cauda, parece quase uma cascavel, um serpentário, muito nervosa, né? A gente já conseguiu ter uma reprodução em cativeiro, a gente não conseguiu, pegou os animais reprens, mas ela é um animal assim, sensível para estar em cativeiro, embora a gente tenha conseguido sucesso em várias ninhadas em cascavel, eu nunca tive sucesso com uma ninhada de eritromelas, porque é um animal bem sensível em cativeiro. E o que a gente começou? Volta só um pouquinho. Eu acabei tirando, que eu comecei a diminuir, mas esse animal é chamado pelos paulistas de jararaca da seca. No Nordeste ninguém conhece, né? Quando eu cheguei lá, jararaca da seca, eu nunca ouvi falar nesse animal, não existe esse animal. Mas como? Está lá no mapa que tem aqui. Eu descobri que em Pernambuco ela é conhecida como jararaca malha de cascavel, porque ela bate, né, também como uma cascavel, e é conhecida assim. Ela também é conhecida como jararaquinha, é a menor jararaca do grupo. Em Pernambuco ela só chega, nunca vi, mais de 50 centímetros, mesmo mantida muitos anos no serpentário, ela não cresce mais do que isso. Aqui e na Bahia elas são mais robustas, elas crescem até 60, mas é a menor jararaca do grupo das donas. Então, o início dessa caminhada, quando a gente ainda não tinha o serpentário lá em Pernambuco, foi fazer aquilo básico, né, que Luciana já falou, que é saber o que tinha no veneno. Já tinha alguns trabalhos que colocavam o veneno de eritromelas junto com outras botas, então a gente já sabia alguma coisa e a gente testou, e tem uma atividade coagulante importante para o gênero, é a segunda serpente com maior atividade coagulante de todas as jararacas. É uma atividade diferente, porque praticamente todas as jararacas têm atividade sobre trombina, e esse animal não tem esse tipo de atividade, ele age especialmente sobre fator 10 e protrombina. Tem uma atividade fibrinogenolítica
forte, ou seja, ele quebra o fibrinogênio na cadeia alfa, tem uma atividade hemorrágica muito intensa, tá? Tem atividade também necrosante importante, inflamatória também importante, vermelho-pulsantes há muito tempo, flores há muito tempo atrás. A atividade hipotensora é importante também. Outra característica desse veneno é que, a exceção praticamente todos os venenos botrópicos têm uma atividade miotóxica importante. Esse veneno, a gente falava que não tem, se sabe que tem uma atividade mínima, tem que ter uma dose muito alta para conseguir ter uma atividade miotóxica visível em ensaio, né? E a gente começou então fazendo estudo das alterações pulmonares, histológicas, hematológicas e coagulantes dessa peçonha. Foi o primeiro experimento que a gente fez lá. A gente fez esse trabalho junto com um professor de pneumologia e nós fizemos então envenenamento experimental de cachorros. Esses cachorros eram anestesiados e se fazia uma infusão desse veneno de eritromelas que vinha aqui da Bahia, dos animais da Bahia, né? E a gente analisou todos os parâmetros pulmonares. Eu não vou falar desses resultados, na verdade nós trabalhamos muito tempo com esse médico e aconteceu que ele publicou, a gente nem ficou sabendo, depois de ter 6 meses trabalhado assim, todos os experimentos dele. Então eu me reservo o direito de nem querer saber o que aconteceu, né? Mas assim, a gente analisou a histologia de vários órgãos, tentou usar ao máximo o experimento que estava sendo feito naqueles animais. Então a gente analisou, viu assim, grandes hemorragias, não só no pulmão, mas nos rins, em outros órgãos importantes. E fizemos um estudo hematológico, que eu vou mostrar. Na verdade, no estudo hematológico, basicamente o que a gente viu foi a alteração de plaquetas só, e não de outras células. Mas a atividade coagulante se mostrou extremamente potente, como a gente já esperava. O que a gente fazia? Começava a infusão, que era em 30 minutos, e a gente começava a coletar, logo, imediatamente antes, a gente coletava o sangue na veia femoral e ia coletando em diferentes tempos. Também a gente tentou fazer uma coleta aqui em 2 minutos, mas para nossa surpresa, a coagulação era tão intensa que era uma cola. O sangue dos animais, você não conseguia tirar absolutamente o sangue dos animais, porque ele estava inteiro coagulado. Tá? Então a gente só conseguia a partir dos 5 minutos de uma infusão que ainda ia ter em 30 minutos. Pode passar. Né? O que a gente fez? Já que a gente não conseguia in vitro ver essa pró-coagulação in vitro, a gente usou um equipamento, que é um equipamento computadorizado, que lá no Instituto eles usam para acompanhar transplante de fígado, tá? Então é um equipamento bem interessante. E esse tromboelastógrafo, você coloca lá a sua amostra, o sangue, ele calcula uma série de parâmetros. Você vê, através desses parâmetros, o desenvolvimento da coagulação. Então, nós fizemos in vitro, pegamos sangue humano, colocávamos com veneno e descobrimos que em baixíssimas doses, 1 vezes 10 a menos 6 miligramas de veneno de eritromelas, ele tinha uma ação pró-coagulante muito intensa, ou seja, encurtava o tempo de coagulação, né? Todos os fatores mostravam um aumento da capacidade coagulante. E quando a gente aumentava a dose, né, que ficou ainda no slide velho, maior, aí tinha uma ação oposta, tinha uma ação anticoagulante. Pode passar. E quando a gente viu em vivo, a gente viu que realmente em 1 a 4 minutos a gente tinha essa hipercoagulação com a dose baixíssima, porque a gente não conseguia coletar o veneno, era uma cola, o veneno, porque estava tudo coagulado. E depois a gente conseguia, a gente viu a coagulopatia de consumo, que foi os dados que assim, ainda não foram, são muito antigos, né? A gente, infelizmente, quando a gente começa a carreira, normalmente a gente não publica os primeiros trabalhos, né? Estou agora correndo para publicar os antigos, né? A gente tem os mais recentes, mas os antigos a gente não publica. Então, a gente ainda não publicou esse trabalho. Foi a primeira aluna de mestrado que eu orientei. Vai passar. Aí não vai dar, acho que para ver muito bem, mas aqui é o tempo de... Pode passando rapidinho. Tempo de trombina, né? Ela simplesmente não tem mais... Está tudo encoagulado, a gente não consegue. Protrombina, ser ativado também não. Aqui é fibrinogênio, vocês vão ver também, não dá mais para dosar. Já a partir dos 5 minutos não tem mais fibrinogênio, cães.